Bom, Vocês estão vendo minha no... tela aí? eu tô vendo. Para quem não estava no primeiro, né? Isso, na verdade, são uma série de eventos que a gente planejou. A gente tinha em mente uns três, quatro, esse é o segundo, né? No primeiro, a gente falou sobre inteligência artificial, machine learning. Me ajuda aí, Leleu. Um pouco sobre rede neural, e a gente falou Redes de algumas coisas, né, neurais. regressão linear, regressão não Isso linear. aí, isso aí. E aí, para o segundo, a gente tinha preparado para falar sobre teoria de decisão, teoria dos jogos, computação evolucionária, computação natural e, antes de tudo, para alinhar aí uns conhecimentos, um pouquinho, bem breve mesmo, então dar uma pincelada sobre otimização, tá? E aí, gente, já vou adiantar que é possível que a gente nem consiga falar todos os temas hoje. São temas bem densos, a gente vai falando sem correr, que eu acho que é importante, né? A gente não correr demais e deixar já fazer pelos cocos. Então a gente vai falar do jeito que a gente planejou, e se não der tempo de terminar, a gente joga para outra apresentação e continua. Beleza? A nossa intenção era tentar passar em tudo que está relacionado com o tema de otimização não tradicional. Só que, como vocês vão ver durante o tema, tem alguns assuntos que, se a gente não debruçar sobre ele, a gente não fala nada. Então, talvez a gente não chegue em todos, mas a gente vai sempre completar o assunto, que é o mais importante. E aí a gente pode deixar as outras formas para próximos eventos, se for o caso. E também, para quem chegou e não entendeu o nome, né? Muita gente acha que é porque o Ravi não usa camisa, mas não é. O termo sem camisa vem desses livros, tem vários desses livros que chamam naked alguma coisa, que basicamente, quando eles estão falando naked, eles estão querendo dizer que eles estão desvendando completamente algum conceito. Como a gente só tem 1 hora e meia e a gente escolheu vários conceitos, a gente só tira a camisa deles, a gente não consegue deixar eles completamente pelados. Então vamos lá. Vai começar falando sobre otimização. Por que a gente escolheu pincelar primeiro a otimização? A gente acredita que, a partir da otimização, se entende de onde vem o uso tanto da computação natural, como da evolucionária, tanto da teoria dos jogos, como da teoria da decisão. Então, a gente preferiu inserir esse tema primeiro, para a gente conseguir trazer esse conceito do que é otimização, o que é achar a melhor solução de alguma coisa, para passar para os temas onde a gente não consegue uma solução matemática. A gente tem que achar uma outra forma de fazer isso. E aí, o que é otimização? A gente começa falando da mais simples, que é a linear. Então, eu tenho uma função que representa uma reta. Essa função, ela me dá um valor de output, que geralmente é o que eu quero, e eu tento achar qual input eu tenho que passar para dar o valor máximo. Essa função de exemplo aqui, o valor máximo dela seria infinito, né? Porque infinito menos 5 daria infinito. Então, algumas funções, a gente já consegue ver como esse tema é complexo. Algumas funções, o valor máximo delas simplesmente não existe. Então, já algumas outras funções têm valor máximo claramente definido e fácil de achar. E o que é essa função aqui? O que a gente está falando que é uma função? Aí eu trouxe alguns exemplos da escola, de questões de matemática que a gente tinha da escola, que são casos de sistemas famosos. O famoso caso da mulher que colocava um clipe para marcar um advogado e 2 clipes para marcar o advogado. E aí um dia alguém perguntou para ela quantos processos tinha de cada um e ela não conseguiu resolver. Desse problema dessa mulher fictícia veio esse caso clássico de quantos processos tem de cada um e quantos processos são do Dr. Carlos. Eu não vou ler as perguntas não, mas basicamente é um sistema linear. Esse é o que a gente aprendia na escola. O segundo aqui é a famosa regra de 3. Então, você sabe que em 120 quilômetros, em 2 horas, você anda 120 quilômetros, se você dirigir a 60 quilômetros por hora. Quanto que você consegue percorrer nesse trecho se você for a 40? Então, 60 2 horas, 40 x. Regra de 3 simples. E a famosa regra de 3 composta, que muita gente acha que é extremamente difícil, mas também é bem fácil, que é para você tem mais de uma variável, né? Na regra de 3 simples, você só tem uma. Na regra de 3 compostas, você tem mais de uma. Então, é aquele famoso problema do dois pedreiros fazem tantos por dia se eles trabalharem tantas horas. Quantos que eu vou conseguir se eu tiver 4 pedreiros trabalhando 4 horas por dia? Então, são problemas reais
que a gente consegue passar até durante a pré-escola ali, o ensino médio e fundamental, e que já trazem para a gente esse conceito de um sistema linear ou uma combinação linear, uma equação que me dá a resposta de alguma coisa que é um pouco complexa. Quer trazer as respostas aí, Ravi? Brincadeira. São todos bem fáceis de fazer. Acho que não vale a pena a gente gastar um tempo, não. Mas se quiserem, depois a gente pode voltar e fazer. E por que que o linear não é suficiente? Poucas coisas na vida são lineares. A gente costuma falar que a gente simplifica as coisas para ficarem lineares. Vocês devem lembrar também da escola que tinha muito isso, quando a gente ia usar uma fórmula específica que falava condições normais de temperatura e pressão. Então falava, desconsidere o atrito. Então isso é tudo uma tentativa de simplificar uma equação para ela ficar linear, para ela ser mais fácil de resolver. E aí isso depende da gente achar as funções certas. Então eu posso trazer uma modelagem estatística para eu conseguir linearizar de alguma forma a minha função, e a modelagem estatística é simplesmente descobrir qual a relação, vocês podem pensar no modelo de regressão, mas descobrir qual a relação das variáveis. Eu posso fazer experimentação, então eu vou lá, faço várias vezes e meço e vejo como é que está se comportando, e eu faço uma curva que vai dar um fit, para me mostrar, na verdade, uma reta que vai dar um fit, para me mostrar qual é o valor dos meus coeficientes. E eu tenho uma limitação de domínio da função. Então, eu tenho que saber que essa função acaba e termina em algum lugar. Como é que a gente faz para descobrir qual é o melhor resultado? É um método de iteração. Então, eu vou passando por todos os possíveis resultados e avaliando se aquele é o melhor resultado ou não. E aí a gente tem duas formas de fazer isso. Um é o Bayesian hopping, que eu até há meia hora atrás falava Best hopping, aí eu descobri que eu li errado, porque geralmente o nome está junto, é Bayesian hopping, e o outro é o exaustivo. A diferença deles é que o exaustivo ele vai de todos os pontos em sequência, né? Então você vai passando em tudo que existe em sequência. E o Bayesian hopping ele vai de forma aleatória. Indo aleatório, você pode cair no ponto máximo primeiro. Então essa é a diferença. Você pode cair no ponto otimizado primeiro. E basicamente é esse gráfico aqui. Você tem uma região do possível, você tem as constraints, que são os limites, né? Isso aqui não pode ser, nesse caso aqui, tá? Um está entre 20 e 0 e o outro está entre 50 e 0. E você não pode passar deles. Aí você vai traçar as constraints. Eu tenho a região do fazível. Ali dentro eu traço a minha reta e eu consigo ver qual que é o ponto máximo. Então essa imagem representa bem isso. Quem conhece PO, pesquisa operacional, é basicamente isso, né? Basicamente o que você faz é ver quais são esqueci como é que fala constraint em português. Você lembra, Rabi? Restrições? Restrições, muito obrigado. Você tem as restrições e aí você pega a sua função objetiva e acha qual que é o ponto máximo da sua função objetiva dentro daquela restrição. Dúvidas, anseios, inquietações? Beleu, deixa aí um pouquinho. Inclusive, eu não fiz a pergunta antes, gente, mas vocês estão escutando bem? Tem algum chiado? Desliga o ventilador ou não? Tá bom? Tá ótimo, Ravizera. Beleza, maravilha. Só para quem se interessar mais pela área, depois que a gente passar por tudo isso daí e for pesquisar, é bom citar essas coisas. Quando a gente fala desse universo aí de otimização, a função que a gente está querendo chegar no máximo ou no mínimo, dependendo do caso, né, a gente costuma chamar de função objetivo. E ela costuma ser denotada com F, abre parênteses, um pontinho bem no meio, fecha parênteses, tá? Então, se vocês forem ver na literatura, vai estar assim, ou até com um pontinho e um círculo em volta, é comum também. E aí, essa feasible region aí seria o espaço de soluções, né? Que é o espaço objetivo também. Em cada lugar você vai ler de um jeito, mas é bom a gente definir isso daí. Nesse caso aí, tem duas variáveis, né? Ou dependendo se fosse f de x1, f de x2, esse gráfico seriam duas funções objetivo, né? Então você poderia pensar assim, eu quero otimizar o custo de um processo ao mesmo tempo que eu quero diminuir o peso do produto, né? As duas coisas está querendo otimizar ao mesmo tempo. É sempre um trade-off, né? Com duas variáveis ainda é meio simples, mas você imagina problemas bem mais complexos, que tem lá 50 funções para você otimizar, não é uma coisa muito trivial, né? Então a gente tem que sempre perder um pouquinho de uma solução para ganhar em outra e encontrar qual que é a balança certa ali, né? Então, a otimização é basicamente isso. É bom a gente falar sobre esse assunto, porque muita gente sabe o que é otimização, mas
de uma forma, assim, senso comum, né? É bom a gente explicar o que, que é aí na matemática mesmo da coisa, na computação, o que, que a gente quer dizer com isso, né? Então é isso, a gente tem várias funções que a gente quer chegar num ponto ideal delas e é aquela troca de uma com a outra e chegar numa solução que é das melhores possíveis. Às vezes existe isso, uma solução ótima global, né, que é a melhor solução que existe, e às vezes a gente tem várias, às vezes a gente tem uma local que a gente não consegue sair dela, e a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso. Exatamente. E aí, eu trouxe aqui, esse slide eu coloquei mais para dar uma sensação de como isso é fácil, não necessariamente eu trouxe para que seja o objetivo de ensinar alguém. Eu coloquei um código Python aqui, que eu fiz uma vez, para um projeto aqui interno da Q2 mesmo, que a gente estava tentando fazer uma otimização de uma equação linear. Então, aqui eu setei a função, defini que ela recebe parâmetros, e os parâmetros são cada x1, x2, x3, x4, xn da equação. E aí eu defini quais são as fronteiras, então vai de 0 a 1, e eu coloco o inicial aqui para eu quero que você use esse método, SL, SQP, aí tem esse outro, esse aqui é tudo nome, tipo, o nome de um cara alemão esquisitíssimo, aí eles pegam só as iniciais e criam o método. Esse cara aqui, por exemplo, chama Paul, é um método mais fácil. E eu usei o bash hopping para fazer as interações. Então, eu coloco qual é a minha condição inicial de cada vetor e rodo dentro dos meus argumentos. Aí é só para trazer um código para você entender o quanto é simples fazer isso. São 3 linhas de código, que eu estou fazendo 4 vezes, mas são 3 linhas de código. Eu simplesmente, poderia ser só uma, na verdade. Eu simplesmente defino qual vai ser o método que eu vou utilizar e peço para fazer. Beleza? E essa biblioteca aqui chama SciPy na parte de Optimize. Se alguém quiser entrar mais a fundo, é só pesquisar Optimize SciPy, que aí você vai entrar é uma documentação bem legal, eles explicam vários algoritmos, não só de otimização, mas também de minimização e maximização, que às vezes pode ser diferente. E aí, dos não lineares. Basicamente, um modelo não linear é um modelo linear com parâmetros não lineares, então você pode pensar que é tipo eu passando um logaritmo na minha coluna e criando uma coluna que é o logaritmo dessa coluna. Estou usando uma função não linear. E aí, o que acontece é que a função que vai descrever o comportamento das variáveis, ela não é uma reta, nem um plano, nem um cubo. Ela é uma superfície totalmente distorcida, parece uma curva de nível de montanha. E aí, nesses dois casos, eu tenho 2 pontos importantes. Se eu for fazendo algoritmos de iteração, eu posso cair em pontos que são locais máximos e locais mínimos. E como esse algoritmo ele tenta ir passando você não vai passar em cada ponto de um espaço que é enorme, mas ir decidindo para onde que ele vai no caminho, pode ser que eu fique preso durante as minhas iterações num ponto que é ótimo, mas é um ótimo local, não é um ótimo global. E aí, dentro disso, eu tenho lineares, que são os thresholds, e hiperparâmetros que eu preciso selecionar no meu modelo, no meu algoritmo de otimização não linear, para que ele tome as decisões. A figura é basicamente essa aqui. Esse é um método que chama Gradient Descendant. E o que ele vai fazendo, ele vai vendo em volta quais são os gradientes de cada um dos pontos e falando, olha, o gradiente está diminuindo se eu for nessa direção, então eu vou nela. O gradiente está diminuindo se eu vou nessa direção, então eu vou nela. É E assim, importante falar o que é gradiente, né? Pelo menos, boa. mais ou menos. Mas gradiente, gente, nada mais é do que um vetor que aponta para um crescimento ou decaimento máximo naquele ponto, né? Então, a cada ponto ali dessa superfície, a gente quer achar qual que é a direção que vai diminuir mais o valor, nesse caso aí que é de minimização, né? E esse problema aí que tá representado, ele é multimodal. O que que significa isso? Tem vários vales, né, no problema de minimização. Se fosse maximização, teria vários picos, né? Então, você tem que encontrar o vale de menor valor possível, né? Que é aquele mais da esquerda ali, correto? Então, assim, o que o Leleu estava falando vários métodos, eles podem cair num vale desse daí e não conseguir sair deles, dependendo de como ele é programado, né? Então, assim, nesse mundinho aí de otimização não linear, o ponto inicial, que é aleatório geralmente, ele é muito importante,
né? Você jogou ali em cima, ele caiu no máximo global. Mas pode ser que se eu começasse já num vale, por exemplo, ele não conseguisse sair de lá. Então, ele é muito dependente desses parâmetros iniciais, né? E assim, tanto linear quanto não linear, depende muito da gente conhecer o problema real que a gente está tentando tratar, certo? E aí, o que acontece? Tem várias definições que a gente tem que fazer sobre o problema, e esses métodos, eles assumem muitas coisas. Eles assumem alguma coisa sobre convexidade da superfície, sobre modalidade da superfície, tem um monte de coisinhas que assume-se, e, portanto, você tem que conhecer muito bem o problema. Às vezes tem que estar bem documentado na literatura. Então, essa é uma limitação. Assim, eles costumam ser muito bons para problemas que a gente sabe que eles vão ser muito bons, né? E isso aí, basicamente, que o Rabi está falando são esses limiares e hiperparâmetros, que basicamente é quando é que eu vou desistir. Porque, por exemplo, se essa setinha preta cai nesse cara aqui, ó, ele cai num local ótimo, e aí, se ele olhasse o gradiente local dele aí, ele não ia achar ninguém que teria menor que ele ia falar, esse aqui é o ponto mais baixo. Só que eu posso colocar um limiar, ou então um hiperparâmetro, que vai me falar, olha, você vai ter que você achou o primeiro ponto, você vai procurar 20 vezes, o mesmo ponto tem que cair nas 20 vezes. Aí eu posso garantir que ele é o local ótimo. E eu vou colocar, começando nas pontas diferentes. Então, eu vou garantir que o modelo está passando por diversos caminhos. Ou então, eu podia falar, olha, você vai olhar seu gradiente, mas não baseado no local. Você vai olhar seu gradiente com 10 unidades de medida de distância. Então, ele esticaria para cá e falaria, ó, tem um ponto aqui longe, para essa direção, que eu sei que é menor, porque o gradiente está descendo. E aí o gradiente é o que o Rabi falou, é um vetor que mostra como se fosse o delta dessa posição para uma outra posição, e aí a gente faz infinitesimal, né? Pra ver que É importante também ressaltar, gente, que isso é só uma representação, é só para a gente enxergar o que está acontecendo. Mas, quando você vai aplicar um método desse, a gente não está vendo essa superfície, a gente não sabe como é que ela se dispõe, né? E o custo computacional de gerar cada um desses pontos, a gente tem uma função, por exemplo, e calcular qual que vai ser a altura da função em todos os pontos do espaço, é muito grande, né? Então, a gente assume que a gente não sabe nada, ela vai descobrindo o caminho. E outra, essa aí é tridimensional, né? E é muito comum a gente ter 50, 100, às vezes milhares de funções objetivos ou variáveis, e aí não dá nem para a gente representar e enxergar isso, não fica nem trivial, né? Aí você, colocando em 3 dimensões no máximo, dá para a gente enxergar bem o que está acontecendo. Exatamente. E aí o ponto que a gente quer chegar nessa parte de otimização é, começamos ali com as otimizações lineares, explicamos como é que funciona uma otimização linear, como é que você faz ela e o que ela vai achar para você. Passamos na não linear, que é quando eu começo a chegar mais em funções que estão próximas à realidade do mundo, e aí a gente traz agora para o ponto principal dessa apresentação, que é funções que não são otimizáveis com essas duas formas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas funções, elas são complexas, e aí a gente vai explicar exatamente o que a gente está chamando de complexo, mas não é que é difícil, é que é complexo, e elas são combinatórias, ou seja, a gente pode imaginar que elas mudam a cada fase. É como se eu pensasse que se eu andei desse pontinho daqui para cá, essa superfície mudou depois que eu fiz isso. Então, cada vez que eu vou descobrindo mais, as coisas vão ficando diferentes. E aí são problemas que não são matematicamente, não diria que computáveis, mas que demora muito se eu for olhar todas as respostas que existem para achar ótimo. Então a gente cria abordagens diferentes, essas abordagens a gente chama de, aí você me corrige se eu tiver o termo usando, se eu estiver tirando muito tempo do contexto, mas essa abordagem eu chamaria de heurística, que é a forma como você vai resolver aquele problema. Então a gente está saindo de uma heurística completamente matemática para uma heurística mais não tão matemática, mas muito mais adaptativa. E a gente está saindo de achar uma resposta única, ótima, que resolve o problema, para achar a melhor resposta, dado que a gente consegue modelar. Você concorda, Abi? O que você acha? Concordo, mas acho bom eu definir algumas coisas aí, porque você falou várias palavrinhas que são bem do nosso meio, assim, né? E imagino que tem gente aqui que não vai saber o que é. Bom, primeiro, complexidade, a gente tem um conceito de senso comum que, complexo é difícil, e não tem nada a ver, né? Às vezes, um problema complexo ele é difícil também, mas não implica, né? O problema complexo é que
ele pode ter muitas variáveis, com correlação entre elas, com nuances muito difíceis de serem acessadas, né, de serem analisadas, e aí vem comportamentos emergentes do sistema, né, você pode pensar em um sistema com várias variáveis interagindo entre si, um sistema de pessoas, por exemplo, né, pessoas trabalhando na produção de um filme, um exemplo bobo aí. E aí elas interagem de formas não muito previsíveis às vezes, umas têm uma relação mais forte uma com a outra, outros menos, então assim, entender essa visão bem macro da coisa é um problema complexo, é bem difícil da gente fazer também, mas o termo correto para a gente falar sobre isso tem a ver com complexidade, né? Leleu citou aí uma palavra também que é muito importante no meio da computação, ainda mais assim na matemática aplicada, que é heurística, né? Heurística é o seguinte, nesses métodos tradicionais, que é os que a gente citou até então, que ali no mundinho não linear, a gente consegue garantir uma monotonicidade, que quer dizer o quê? Que uma função está sempre melhorando. Tem muitos termos, tá, gente? Peço desculpas, mas é assim, é um tema realmente denso. A função sempre melhora, né? A ideia é essa, a gente está buscando sempre melhorar. A gente não vai tomar um caminho que vai piorar a nossa solução, tá? Salve exceções. E aí, uma heurística, ela não necessariamente vai achar a melhor solução. A gente não tem essa garantia. Ela tenta fazer uma. Não é uma aproximação, mas ela chega numa solução próxima é, da, da ótima. Ela tenta sempre chegar a uma solução boa. E aí a gente para com critérios que a gente definir. Sei lá, depois de tantas iterações, depois que chegar numa solução que está, sei lá, se a gente quer chegar num valor que a gente sabe que é próximo de 200, a gente chegou em 180, não, tá ótimo para a gente, né? Ficou preso ali por muitas iterações, tá ótimo. Então, a heurística tem a ver com isso. E aí, os métodos que a gente vai conversar mais, que é o tema real dessa apresentação, eles estão no mundo da meta-heurística, que são basicamente os processos para a gente chegar em soluções heurísticas. Então, os métodos de otimização que a gente vai discutir mais para frente aí, eles são meta-heurísticos, de uma forma geral. E a gente citou aí linear, não linear, combinatório. Na verdade, a gente pode ter combinações disso. A gente pode ter funções que são lineares no mesmo problema, junto com funções que são não lineares, junto com funções que são binárias, funções que são combinatórias. Então, a gente junta tudo isso e gera-se uma complexidade muito grande, né? E aí a gente vem no nosso primeiro tema aí, maior, que é um dos meus preferidos na área de inteligência artificial e tal, que é computação evolucionária. E aí, gente, na primeira apresentação, quem estava aí e acompanhou, a gente separou bem o que é a visão do mercado e visão da academia, né? Para essa apresentação de hoje é mais difícil. Geralmente as aplicações são as mesmas nos dois ambientes e os próprios conceitos, os próprios temas e áreas, eles se confundem tanto no mercado quanto na academia. Um está dentro do outro, aí tem método que tem nos dois, tem coisas híbridas. Então, por exemplo, a gente vai falar de computação natural e a matéria da UFMG no DCC de computação natural, o primeiro tema é computação evolucionária, o segundo é inteligência coletiva, que é o que eu chamo mais de computação natural, e depois vem redes neurais. Então, assim, tudo comunica demais um com o outro, né? Então tá bom. E aí, qual que é a gênese da computação evolucionária? Quem que é esse cara aí? Alguém sabe? Pergunta retórica. Vai para a próxima. Vai para a próxima. Aí, um pouquinho mais velho. Vai. Dica, ele está evoluindo. E aí eu coloquei esse aí de curiosidade, gente. Porque, né, quando a teoria dele aí surgiu, muita gente da academia não concordava, não aceitava que aquilo ali poderia ser a verdade. Também, lá da igreja, né, criacionistas e tal, também rechaçaram muito a ideia. E aí fizeram muitas caricaturas com ele para zoar, para zombar dele mesmo, né? É o Darwin, né? E aí tem umas piadinhas depois, muito bestas, cartinha de Magic, Pokémon, mas é isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre seleção natural, que é muito importante para esses métodos, né? Eu gosto muito de computação evolucionária porque ele é um dos que mais tem paralelo com o mundo real, assim, tanto da origem dele até o funcionamento, sabe?
Então, seleção natural, assim, imagino que vocês saibam bem, mas pode ser resumida naquela imagem ali para trás, né, Leleu? Sei lá, você tem uma população de borboletas, e aí nesse ambiente que elas estão situadas, pássaros tendem a enxergar melhor ou preferir borboletas de coloração mais viva, né? Borboletas verdes, por exemplo. Sei lá, um ambiente que as folhas tendem a ser mais marrons, então as verdes se destacam mais, né? E aí as borboletas que são marrons, elas tendem a sobreviver. E assim a espécie vai tendendo a ficar cada vez mais marrom e menos verde, né? Ter menos indivíduos verdes. A ideia é justamente essa. E aí o que a gente quer fazer na computação evolucionária? A gente quer simular esse processo. E aí, cada borboleta dessa aí seria uma representação de uma solução do problema, que a gente gera inicialmente aleatoriamente e coloca várias soluções para competirem entre si. Isso aqui é muito doido, né? A gente coloca soluções possíveis, geradas aleatoriamente, para competir entre si, e com a seleção natural a gente vai chegando em soluções cada vez melhores, geração a geração, né? Então, é por isso que o Ledeu colocou aí, né, os algoritmos de computação evolucionária evoluem de forma iterativa, ou seja, geração, igual na teoria evolutiva mesmo, né? É, e essa busca é aleatória guiada com operadores de processos inspirados em mecanismos biológicos de evolução. E aí, mecanismos no plural, porque a base é a seleção natural, mas a gente vai ver que no processo, nos métodos, a gente usa várias outras coisinhas da ciência de fato. A gente usa genética, a gente usa mutação genética e tal, e a gente vai ver como que a gente modela isso daí. E aí, em 1975, se não me engano, foi feito o primeiro algoritmo genético, que é tido como algoritmo genético original, que depois foi adotado o nome de algoritmo genético simples ou canônico. Foi desenvolvido pelo John Holland, né, na Universidade de Michigan, com alguns alunos dele lá. E o objetivo inicial não era otimizar nada, não era resolver problemas reais. O objetivo inicial era tentar entender como é que é o comportamento de seres vivos, se adaptando a um ambiente, se adaptando a um ambiente com predadores e escassez de recurso. Era só isso, eles queriam entender como os seres vivos se comportam, né? E aí, com o tempo, foi se percebendo que esses métodos eles davam para ser utilizados para resolver problema, né? E aí que começou essa área a crescer e tudo mais, e desenvolver vários outros métodos em sequência. Ravi, eu acho que vale só a pena destacar a parte do que a gente está falando de variáveis de decisão discreta, para entender um pouco mais o que está falando disso. Quando a gente está falando de discreto, é simplesmente que não é um contínuo. Então, eu não vou ter infinitos valores entre 0 e 1. Eu vou definir que dentro de 0 e 1 tem tantos níveis de valores. Se você pensar em realmente entre 0 e 1 tem infinitos números. Eu vou discretizar isso para ser valores fixos, vamos chamar assim. Então, pode ser os inteiros, pode ser uma variável binária, mas é uma variável que tem fim. Ela tem um número de possibilidades limitado, ela não pode ser infinita. Definir legal? Isso aí. Não, é isso aí mesmo. E aí eu vou só explicar como é que é o funcionamento desse primeiro algoritmo, porque ele é a base de tudo, né? O resto tudo é variação disso daí. Mas começa assim, a gente inicia uma população, geralmente aleatoriamente, né? A gente gera, por exemplo, uma população de 100 soluções, a gente define elas aleatoriamente. A gente cria um processo de seleção dos pais desses indivíduos da população para cruzarem entre si e gerarem prole, né? Então a gente tem, por exemplo, 100 soluções. A cada geração a gente seleciona, por exemplo, 10 dessas soluções. A gente escolhe quais dessas 10 vão cruzar, digamos 5, e gera-se 5 filhos, 5 soluções completamente novas, mas que são recombinações genéticas dos próprios pais, igual é na natureza, né? E daí, desses 5, a gente adiciona a população e remove da população quem são os menos aptos a sobreviver. E aí tem a pressão ambiental, ou o predador, né, desse ambiente, e a gente força essa população a ter uma estabilidade
de quantidade de indivíduos aí. Na maioria das soluções a gente tenta fazer isso, tá bom? Só comentando tanto que isso é legal, se você parar para pensar no que está acontecendo por trás, basicamente você está falando, vamos botar um exemplo simples, eu pego 10 pessoas e falo, olha, me dá uma solução para esse problema. Aí cada uma me dá uma solução diferente. Eu vou lá, escolho 5 e misturo. Falo, eu vou pegar o começo da solução do Ravi e da metade para o fim vou pegar do Lelê. E isso vai ser uma nova solução, que é uma mistura de o que o Ravi falou que é uma solução com o resto do que o Leandro falou que é a solução. E eu consigo fazer isso de forma rotineira para realmente ele imita o processo dos genes, porém ele está me pegando soluções e misturando e vendo se ela é melhor ou pior do que a original. Então é muito massa você pensar que é um jeito de computar, como se fosse uma iteração, só que eu estou misturando as soluções e criando coisas que eu não tinha pensado antes. Assim, bem Sim. legal. É importante falar que você não mistura todo mundo com todo mundo, eu né? escolho É realmente uma simulação de como funciona uma população de indivíduos, né? Alguns vão cruzar, outros não, alguns vão sobreviver e outros não, né? E isso nem importa, muitas vezes, se ele é o mais apto. Você pode ter um indivíduo incrível e acaba que ele sofre um acidente e ele morre. A gente tem como simular isso com aleatoriedade, né? A gente aplica uma chance de cada um dos indivíduos morrerem no processo. Isso é importante, tá, gente? Não é muito intuitivo, mas esse tipo de coisa que acontece na natureza é vantajoso para a gente também. Variabilidade é muito importante, né? A gente não tem que caminhar sempre, igual o termo que eu usei para trás, né? De forma monotônica. A gente não tem que sempre melhorar a solução, né? A gente variando e caminhando para uma direção que parece ser ruim, às vezes a gente acha uma solução melhor, né? E aí volta aquela analogia do mínimo local e mínimo global. Às vezes a gente está ali no mínimo local achando que tá incrível, e na verdade a gente fugir um pouquinho e acrescentar características, entre aspas, piores, a gente pode em algum momento chegar numa solução que pode ser muito melhor, inclusive. Tá. E aí vem um paralelo muito claro na hora da gente fazer representação disso tudo, né? Eu botei essa representação aí do DNA com as bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, citosina e timina. A uracila ele só tem no RNA. Que a gente vai fazer o quê? Um mapeamento semelhante. Isso aí é o que a gente chama de genótipo, né? Não sei se vão lembrar lá da biologia, mas o genótipo é a codificação, né? E aí a gente codifica em genes no nosso genoma fenótipos. Fenótipos são as características. Então, por exemplo, a cor do seu olho é um fenótipo, né? E o genótipo seria como que isso está codificado no seu DNA. E aí, o DNA ele é basicamente composto por essas duas fitas, com essas bases nitrogenadas, só tem 4, e elas sempre se combinam na mesma forma, né? A timina sempre se combina com a adenina e a guanina sempre se combina com a citosina, né? Então, você só precisa saber a informação que está atrelada a uma dessas fitas, porque a outra ela é complementar, né? Porque as relações são únicas. Perfeito? E aí o que define a codificação é a ordem disso daí tudo. Por exemplo, nesse exemplo aí, ó, tá CTTG. Isso daí é um começo de uma codificação. No genoma humano, a gente tem, em média, 3.000 bases nitrogenadas por gene, né? E aí, algumas coisas, alguns fenótipos são definidos por genes únicos, outros por vários genes, e por aí vai. E tem gene, assim, de centenas de bases nitrogenadas, tem gene de milhões, mas em média dá uns 3.000 aí, E a tá? parada que eu acho que é legal, a Ravi quer te comentar, é o seguinte, porque o DNA ele funciona como se fosse informações encapsuladas em bytes, né? Então eu tenho, ou você vai ser GC ou você vai ser TA. Então é um byte, né? Ou você é 0 ou você é 1. E aí você vai colocando isso em fileiras e esse tipo de informação te traz traz o seu DNA, basicamente quem você é. E se você traz esse tipo de estrutura de dados para tentar achar uma solução, fica muito legal, porque você está usando realmente uma estrutura de armazenamento de informação do corpo humano, que é o gene. A gente já falou de rede neural, que é um tipo disso também, mas agora a gente está usando o gene para descobrir qual que é a resposta mais forte, qual que é a melhor resposta. E isso é muito massa. Só como exemplo aí, eu citei esse cor do olho, né? Cor do olho, 75% da cor dos nossos olhos é definida por um gene apenas, né? E aí outros podem influenciar nesses outros 25% aí. Isso no range de castanho a azul,
né? Agora, tem várias outras características, vários outros fenótipos que são definidos por centenas, milhares de genes. E um outro detalhe importante é, no nosso genoma, não sei se vocês sabem disso, mas apenas 10% do material genético humano é que se traduz em fenótipo. O resto a gente chama em inglês de junk DNA, é lixo. Lixo, tá lá, mas não é utilizado para nada, né? Então, assim, isso tem relevância mais para frente na discussão, não sei se a gente vai entrar nesse ponto, mas tem alguma relevância também para a definição de como que a gente vai modelar isso tudo. E aí eu só coloquei a apresentação para vocês lembrarem da aula de biologia, do genoma humano, né, que são 23 pares de cromossomos, 22 deles são simétricos, né? Então você tem sempre um gene lado a lado do seu pai e da sua mãe, a combinação deles é que define o fenótipo, e o único que foge à exceção é o de definição de gênero, né? O XY ali, que eles não, se você for um homem, por exemplo, eles não têm sexo, perdão. Eles não têm o mesmo tamanho, então não tem uma relação direta de um pedaço de um cromossomo com o do outro. Bom, é isso. Pode colocar o conteúdo. E aí, como que a gente modela isso para fazer esse paralelo, né? Isso tem uma representação bem simples, mas o espaço de fenótipos quais são as possibilidades de característica para um indivíduo. Eu citei, por exemplo, cor do olho. Quais são as possibilidades de cor do olho? Né? Se a gente fosse representar em RGB, por exemplo, para simplificar. Aí todas as combinações possíveis. Isso é o espaço de fenótipos, né? E aí o espaço de genótipos é como que a gente codifica isso. E o RGB é literalmente os números, né? De 0 a 255 em 3 vezes para vermelho, verde e azul. Isso seria uma representação, por exemplo, que a gente faz o paralelo com o genótipo na biologia, né? E essa etapa, gente, ela é uma das mais importantes, né? Eu coloquei essa observação embaixo, obter a representação mais apropriada para soluções candidatas do problema é a etapa mais importante do projeto de um algoritmo genético. Aí eu acho que vale a pena a gente comentar também que, assim, é um pouco difícil você entender. Quando o Ravi fez essa apresentação no primeiro momento, eu falei, beleza, eu estou entendendo que ele está tentando falar que existe um tipo de características que definem uma solução, e dentro disso tem um grupo de soluções possíveis, e agora eu vou transformar essas soluções possíveis em coisas comparáveis com o DNA. Então, é um pouco difícil entender o que a gente está querendo falar de fenótipo e genótipo. Aí a gente vai gastar um bom tempo explicando como é que você, e como é a parte mais importante, né, dessa solução, a gente vai passar um bom tempo explicando como se construir um genótipo a partir de uma solução que é uma característica, sabe? Uma palavra que você não consegue colocar em números, vamos supor assim. Tá, e aí pode dar sequência, inclusive. E aí, uma representação muito comum é a binária, né? Envolve variáveis de decisão booleana. Já pode botar o conteúdo todo, por favor, entendeu? Fica mais fácil. E aí já tem um exemplo, eu não vou destrinchar ele não, mas ele é bom para explicar o que a gente quer dizer com isso tudo. É um problema muito famoso, é um problema da mochila, no caso 01, né, um problema binário da mochila. E eu gosto de fazer um paralelo porque fica mais fácil de entender ainda, né? Digamos, não é muito legal, mas é útil, ajuda a entender. Digamos, você vai com a mochila, ela tem uma capacidade máxima de 15 quilos, senão ela rasga, e você entrou numa casa para roubar alguns itens. O que você quer com isso? Você quer carregar a mochila mais leve possível, que te traga o maior valor possível em itens roubados, né? Exemplo muito chatinho, mas que ajuda a entender. Então, por exemplo, ali tem objetos com o peso deles atrelados e quanto que eles custam, né? Então, assim, é um problema de otimização. Claro, a gente quer o quê? O maior custo com o menor peso. É um problema com duas funções objetivo. Uma delas eu quero minimizar, a outra eu quero maximizar. Perfeito? E aí uma forma da gente modelar isso tá nesse vetor da direita aí, ó. Se a gente definir quais são as possibilidades de objeto, né? No problema da mochila isso é dado. Pode ter um anel de noivado, uma televisão, um celular, um computador, né? A gente coloca uma posição desse vetor para cada um dos objetos e a gente sabe quanto custa cada um desses objetos. Isso já é uma informação que a gente sabe também.
E aí a gente simplesmente modela de forma binária se a gente colocou o item ou não na mochila. Se está 1 na primeira posição, quer dizer que eu coloquei o objeto 1. Então, eu já posso fazer a soma ali, tanto de peso quanto de custo. Eu já sei que minha mochila já tem 1 quilo e R$ 2. Se eu coloquei o objeto 4, digamos seja o azul ali, aí eu sei que tem mais R$ 2 e mais 2 quilos. Então, nós estamos com 3 quilos e R$ 4. E por aí vai. Essa é uma modelagem muito simples de um problema. Em teoria, a gente poderia pegar um problema muito similar a esse, né? É muito comum isso na programação, na computação, a gente pegar um problema ideal e ajustar ele aqui e ali para um problema realmente que a gente pode aplicar no mercado ou na academia e tal. E é essa a ideia. Então, o que seria esse vetor aí? É o próprio genótipo. Isso seria uma representação muito simples, binária, do DNA, né? Do DNA da solução para esse problema daí. E o fenótipo é justamente o que está acontecendo com a minha mochila. O fenótipo é quais objetos estão dentro da minha mochila, quanto que ela tem de peso e quanto que ela tem de custo. Então é isso. Então, aí o legal é que é uma estrutura de dados novos. Acho que ninguém nunca trabalhou, a não ser as pessoas que já fizeram C e C++, que você trabalha com programação em baixo nível, trabalha com muita coisa binária, ninguém nunca trabalhou fazendo uma DAX num vetor de um genoma e nunca pensou que poderia fazer isso para representar um dado. E é possível, tem uma forma de representar informações com estrutura de genoma. Eu acho isso muito legal. E aqui, a gente colocou esse slide é mais para vocês entenderem que por que a gente explicou isso com esse desenho bobo, com esse exemplo mais simples? É porque realmente, para fazer essa representação binária, a matemática por trás é um pouco... o que está escrito aqui não é difícil, não, mas assusta, né? Quando você vê que é assim que você matematicamente escreveria isso que a gente está dizendo em palavras. E aí, por isso a gente focou muito em dar a explicação e o conceito, e não entrar muito na matemática por trás. Mas a gente só colocou aqui para entenderem E como aí é eu que coloquei isso aí também, porque aquele lá é um problema clássico, que ele é binário, de fato, só que tem vários problemas que não são binários, e a gente quer resolver eles assim mesmo. A gente pode ir para métodos que são desenvolvidos para problemas contínuos, problemas no mundo real ali, né? Mas a gente pode fazer uma aproximação, entre aspas, né? Faz um paralelo com a linearização lá de trás da otimização que o Dedeu estava explicando. A gente pode pegar um mapeamento real e passar ele para binário. A gente perde precisão, mas a gente nos permite que a gente use métodos que são para problemas binários, né? Então a gente trata ele como binário e resolve. E aí é só para vocês verem que existe essa possibilidade, tem uma matemática, não é muito difícil, mas é chatinho de acompanhar, muito índice e tal, mas para fazer isso acontecer. Só isso, nós vamos gastar muito tempo com isso aí. E aí, dizendo o que é um mapeamento real para o binário, você pode pensar que você tem de 1 a 0, que foi o exemplo que o Rabin me deu, que eu achei mais simples, e aí, em vez de você ter infinitos números entre de 1 a 0, você tem só as casas decimais com décimos. Então, você tem um genoma ali de 0,0, 0,1, 0,2, até 0,91. Então, você separou aquilo que era infinito em possíveis respostas, só que você vai dar só em valores decimais, você não vai falar ela até o nível mais baixo. Sim, inclusive que isso é justamente o que a gente discutiu um pouquinho antes, né? Que é a discretização. Esse é o processo de discretização, né? Bom, e aí a gente tem problemas que são por representação real, de fato, que a gente vai aplicar. E aí esse vetor lá embaixo, aquele x ali, ele é justamente para um problema muito simples, uma função de duas variáveis, né? Com uma restrição ali, é uma solução. E essa solução está mapeada por menos 1,235 e 0,023. Isso seria o genótipo para esse caso, né? Também não vamos entrar muito a fundo, mas só para vocês saberem que existem métodos que vão para esse caminho. E tem também representação combinatória, né? Representação combinatória é aquela em que a ordem dos elementos, no genótipo, no caso, elas influenciam no resultado, elas influenciam no meu fenótipo, né? No caso, aquele da mochila, ele é binário, mas ele também é combinatório, porque a ordem define qual objeto que eu estou escolhendo, né? Então são coisas assim. O exemplo que eu vou dar de verdade mais para frente, ele é combinatório. E aí, essa E aí, parte gente, inicial, deixa eu fazer só uma introdução. vai Porque lá. na matemática comum, na matemática que a gente está
acostumado, a gente tem os operadores, né? Eu tenho a soma, eu tenho a multiplicação, eu tenho a divisão. A gente está pegando um universo que a gente está tratando um genoma, mas eu preciso ter operadores nesse genoma também. Eu preciso fazer alterações nessas informações, combinando ou cruzando elas. E os multiplicadores não, as operações que a gente faz com essa estrutura de dados em genoma são as operações que o seu genoma faz realmente. Então é bem legal e aí a gente define elas também. E vai dar uma passada nisso. Bom, e aí, olha, Leo, a gente não falou sobre uma tabelinha que tinha lá para trás no comecinho do tema. Você pode voltar nela rapidinho? Porque ela é a descrição de quais foram as escolhas do John Holland no método dele. Essa aí, ó. Né? Então tem essas etapas que a gente nem terminou de falar dessas etapas. Peço perdão, viu, gente? A gente partiu para frente. Então tem a escolha dos pais, recombinação dos genomas dos pais, né, para gerarem os filhos. Tem várias formas de fazer isso, nós vamos ver. E depois tem mutações para gerar a prole. E aí, no método original, ele escolheu codificação binária para representar, então, os exemplos que a gente deu até agora, né? O operador de recombinação foi a recombinação de um ponto, e recombinação em inglês é crossover, e isso é muito encontrado na literatura mesmo, em texto em português, portanto a gente colocou aí. O de mutação é um bit flip, que você troca um bit, se ele é 0, você põe 1, se era 1, você coloca 0, com a probabilidade baixa. A seleção dos pais é proporcional ao fitness. Fitness, gente, é só uma função que avalia quão boa a solução é. Então, se a gente tem um indivíduo nessa população de soluções, a gente pega esses parâmetros do genótipo dele, aplica numa função que a gente conhece, que a gente definiu, vê quanto que isso dá de saída e a gente avalia se ela é boa ou se ela é ruim. Isso é a função fitness, né? E aí, no caso dele, no pode exemplo da falar. mochila lá, o fitness, por exemplo, seria qual que é a quantidade de dinheiro que você está conseguindo abaixo de 15 quilos. Então, esse seria o fitness. Eu tenho que conseguir o máximo de dinheiro abaixo de 15 quilos. Aí, Isso, o fitness seria, eu vou avaliar isso. isso. Avaliar as duas coisas, no caso, ao mesmo tempo, É. né? E aí, né, no exemplo, no modelo do Holland, ele fez uma seleção proporcional ao fitness. Então, assim, os pais selecionados para cruzar são aqueles que têm fitness maior. Então, qual que é a ideia disso? A ideia é melhorar a população com as gerações, né? Quem vai cruzar são as soluções melhores. Então, faz algum sentido, né? Não é muito bom ser só assim, mas, tanto é que os métodos seguintes dão uma mexidinha nessa lógica, mas faz algum sentido sim. E a seleção sobrevivente é geracional no dele. O que quer dizer isso é que os pais da geração passada, eles morrem, e quem ficam são os filhos. Né? Tem outras formas de fazer isso também. A gente pode gerar um número de filhos e matar uma quantidade igual de pais, por exemplo. Né? E aí que a gente volta para a explicação da recombinação. Como que a gente pode fazer isso? Dos operadores, esse é o mais ou um dos mais importantes para gerar os novos indivíduos. Né? E aí a gente define um parâmetro aí que é o PC, que é a probabilidade de crossover. Então, a chance de um pai cruzar com o outro, né? Aí eu coloquei como determina a chance de um par de pais ser submetido à recombinação dos seus genes, né? E a gente faz isso como? A gente sorteia um número entre 0 e 1 e a gente compara ele com o PC que a gente definiu. Se a chance que a gente colocou de pais cruzarem é, por exemplo, 0,5, a gente sorteia, deu 0,6, faz uma coisa, deu 0,4, faz outra, né? Então é basicamente isso. A gente coloca uma aleatoriedade aí no processo de cruzamento. E, assim, existe uma incerteza grande na natureza também, né? Não é porque dois pais são muito bons, com fenótipos incríveis, que eles vão gerar muita prole ou prole saudáveis, né? Pode acontecer de ter uma anomalia genética ali e toda a prole morrer. Acontece esse tipo de coisa. Então é isso que a gente tenta simular, né? E aí, eu coloquei 4 que são muito simples de explicar e são, diria que, os principais para entender o conceito. O primeiro aí, a recombinação com um ponto de corte. A gente sorteia um número que representa a posição na minha fita ali do genótipo, né? E a partir daquela posição eu inverto, eu troco quem
faço a combinação do pai com a mãe. Então, eu só troco ali, igual está embaixo, né? Eu tinha, por exemplo, em cinza, o pai e em branco a mãe. E aí, na hora de fazer a combinação dos dois, fica esse resultado de baixo. Gero 2 filhos que são complementares, né? Essa é uma das formas de fazer isso. Pode ir para a próxima, viu? A outra é com N pontos de corte, que ela é muito similar, mas em vez de sortear um ponto de corte só, sorteio vários, né? E faço uma recomendação um pouquinho mais complexa aí. Beleza? A uniforme a cada análogo à base nitrogenada, ou seja, a cada posição desse vetor, eu sorteio um número para definir se vai trocar ou se não vai. É basicamente isso. E tem uma outra que é por variável, né? Então, digamos assim, esse caso aí, ele tá uma representação de 15 bits, né? Digamos que a gente esteja representando como fenótipo um número de 0 a 31, né? 2 a 5 em bits ali, né? Se a gente estiver fazendo isso, é como se esses 5 primeiras bases nitrogenadas, 5 primeiros bits, eles representassem um gene. Então, eu tenho 3 genes nesse genótipo completo aí, certo? Que a gente está chamando de variável, né? Então, as barrinhas verdes, elas estão separando um gene do outro. E dentro de cada gene, eu defino quantos cortes eu vou fazer. Nesse daí foi definido que foi um só. Então, é um corte por gene, o que eu tenho que sortear em qual posição. Nesse exemplo aí, sorteou-se 2, 2, 3. No primeiro gene, inverteu no 2, no segundo também, e no terceiro, na terceira posição. Basicamente Isso isso. aqui é legal se você for pensar no negócio da mochila, igual o Ravi falou, que a ordem importa, então você pode falar, olha, eu vou olhar primeiro, vou fazer combinações primeiro nos 5 primeiros itens que eu estou colocando na mochila, e eu vou permitir que a minha solução itere na mudança dos 5 primeiros de um jeito, na mudança dos 5 segundos, né, do 5 ao 10 de outro jeito, e na do 10 ao 15 de uma outra forma. Então, eu mantenho características unidas, eu não vou deixar ele mudar de forma aleatória. Eu sei que os 5 primeiros têm a ordem deles importa, então eles têm um significado comum. Eu vou alterar entre eles e não deixar cortar para trás ali. Isso aí. Então, é só para vocês verem formas de representar, formas de recombinar. E aí, para quem tiver curioso, né, de ver isso na literatura, quiser estudar mais a fundo, nós não vou falar sobre, mas só para ter esses nomes aí, ficar no background aí, tem essas outras opções para serem estudadas também, outras formas de fazer o cruzamento. E aí a gente vai para a mutação, né? A mutação ela é importante para gerar variabilidade, né? É análogo a ambiente, na natureza, né? Porque ambiente pode causar mutações genéticas. Pode acontecer, inclusive, o Adriano fez uma pergunta aí da transcriptase reversa, né? Pode acontecer, inclusive, na hora do RNA gerar o DNA, né? Ele copiar e gerar uma outra célula, ele causar algum erro. Ele lê errado uma das bases nitrogenadas. Isso pode acontecer. Isso gera uma mutação, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente está tentando simular aí com aleatoriedade, né? Com processo estocástico. Beleza. E aí a mutação pode ser feita por bit flip, que é como foi definido no modelo original do Holland, né? Que eu tenho uma chance de bit a bit eu inverter ele. Simples assim. E tipicamente, tá nessa linha de baixo, tipicamente essa probabilidade, esse PM, ele tá entre o inverso do tamanho da população e o inverso do tamanho do genótipo, do tamanho do cromossomo, né? Então, isso aí estudo já é documentado e tal, por que isso acontece, mas é empírico mesmo, tá? Assim, faz sentido ser assim, e traz resultados bons se tiver nessa faixa aí, beleza? E o bit flip é simplesmente trocar, né? Era 1 vira 0, era 0 vira 1, faz aleatoriamente para. Isso E aí. sempre pensando que isso aqui está representando
resposta. Então, eu simplesmente estou indo lá na minha resposta falando, e se eu tiver essa mudança aqui? Se eu tiver essa mudança aqui? Digamos que aquele ali com um monte de uns, eu peguei minha mochila e coloquei todos os itens que tem na casa. Isso. Aí eu falei assim, não, vamos tirar esse piano aqui. Aí você muda um 1 para 0. É só isso. Exato. E aí, da mesma forma que eu fiz para recombinação, coloquei outras formas de fazer mutação aí para vocês, para quem quiser pesquisar na literatura, tá? E aí, gente, vem para o exemplo real, tá? Para a gente entender um pouco melhor de o que significa isso tudo, né? A gente falou coisas muito teóricas, é paralelo, representação do genótipo, representação do fenótipo, e como que eu simulo uma mutação, simulo recombinação de pais, como que eu escolho os pais, tudo mais. E aí a gente vai pegar um programa que é muito simples, mas ele é bom para entender isso. Essa representação inicial aí é o que? É um tabuleiro de xadrez, tá? E esses pontos pretos e brancos são rainhas, com os movimentos possíveis dessas duas rainhas, né? Então, essas duas rainhas, vocês podem perceber que elas não se cruzam nos caminhos possíveis, ou seja, uma não pode comer a outra, né? Então, a ideia é, a gente tem um tabuleiro de tamanho N, né? Esse aí é de 8, né? O padrão, e a gente quer colocar N rainhas aí dentro, sem que nenhuma delas consiga comer a outra. O problema é esse, tá? Bem simples de escrever, mas é ótimo para explicar. E aí, essa é uma solução. Uma solução, inclusive, máxima, né? Porque eu tenho 8 rainhas num tabuleiro 8 por 8. Isso é o máximo que dá para ter nesse tabuleiro. Se eu colocasse mais qualquer outra rainha em qualquer posição aí, já não era mais uma solução. Alguma rainha ia comer outra, certo? Então, é só essa representação. Em genótipo, seria a representação de baixo. É uma das formas, tá, gente? Eu acho que é uma das mais inteligentes de fazer isso, de forma compacta, sem perda de espaço no genótipo, igual, por exemplo, aqueles 90%, 10% que eu mencionei lá para trás, que acontece no nosso genoma. Essa é a forma mais compacta possível. Cada posição desse vetor fala em qual linha que tem uma rainha em cada coluna. Então, a primeira rainha ali, vai apontando, por favor, Leleu. Ela Eu está na tava linha 1. fazendo isso já. Ela está na linha 1, na coluna 1. Na coluna 2, onde tem rainha, é a posição 7. Então, é isso. É uma representação do fenótipo. O fenótipo é essa imagem aí. Onde tem rainha nesse tabuleiro. Essa imagem desse tabuleiro. Né? E a gente representa isso matematicamente com esse vetor muito simples de 8 posições de números inteiros. Né? Então, é basicamente isso, tá? Para descrever o problema. E aí, gente, eu coloquei de forma um pouquinho mais de escrita uma sugestão de como modelar esse problema de condições iniciais e um caminho para solucionar esse problema também, tá? Então, de novo, para quem tiver interesse depois de tentar dar uma brincada com isso, eu acho que é muito legal, esse tipo de aplicação eu acho muito legal. Mas tem uma descrição de como definir a função de aptidão, né? E está definido ali como n vezes n menos 1 sobre 2. Isso aí vai definir se a solução é boa ou não. Isso aqui que é o É, fitness, por exemplo. Desse isso é o problema aí, o fitness. que avalia se Isso, a solução é boa ou não é essa aqui, ó. exatamente. Em português é função de aptidão, mas é muito comum a gente ver fitness mesmo, portanto a gente coloca muitas vezes fitness. Crossover, né? Recombinação. Como que vai ser feita essa recombinação? Né? Uma sugestão de definição disso, tá? Uma sugestão de como definir a mutação. Então, probabilidade de mutação sugerida de 0,8, tá? De forma aleatória. E aí, definição, os mecanismos de seleção, tá? Escolher os pais como? Da minha população inteira, eu pego 5 indivíduos e seleciono 2 melhores. Quais são os 2 melhores para eu poder cruzar? Eu faço isso sempre. Então, pego 5 aleatórios, eu posso, inclusive, escolher os 5 piores, por chance, né? E desses 5 piores, eu pego quais são os 2 melhores e gero prole com eles, né? Seleção, claro, não precisa ser assim, gente. É sugestões de como chegar numa modelagem e solução desse problema. Seleção de sobreviventes. A gente pode ordenar todos os indivíduos e eliminar os 2 piores. Então, quem são os que têm fenótipos menos adaptados, entre aspas, para o ambiente, eles acabam morrendo, né? Se, sei lá, uma borboleta, ela nasce verde
cintilante, ela vai ser a primeira a ser comida pelos pássaros, naquele exemplo inicial lá, né? Então a ideia é essa. Ela tem um fitness muito baixo e ela vai morrer primeiro. Basicamente isso, né? E a ideia de condição de término é terminar quando a gente encontrar a melhor função de fitness. No caso, essa função de fitness ela está invertida, né? O quanto menor, melhor, pelo visto. Ou quando a gente atingir um número que a gente definir de máximo de iterações, de gerações, né? A gente deixa rolar essa população aí, evoluindo, evoluindo, e daqui 100 gerações a gente termina do jeito que tiver, se ela não encontrou a solução ótima ainda. E aí, de novo, para quem quiser realmente botar a mão na massa, fazer isso, tem um pseudocódigo aí do passo a passo do que tem que ser feito, né? De forma bem macro aí. Certamente a gente não vai conseguir falar de tudo não, viu, gente? Bom, e aí eu coloquei o quê? Eu pesquisando sobre, e eu confesso que eu não conhecia sobre o John Holland, né, apesar de ter estudado esse tema, e ele fez o primeiro algoritmo, como eu falei várias vezes, e ele é tido como, isso é meio arbitrário, mas ele é tido como o pai da complexidade. E muita coisa que eu estudei na faculdade, meu arcabouço teórico, muito dele, tem a ver com complexidade, né, com sistemas complexos. E aí eu peguei algumas frases dele que eu achei legal, que mostram a conexão de uma coisa com a outra, né? De computação evolucionária, natural, com complexidade e tudo mais. E aí eu fiz uma tradução livre, né? Para facilitar aí. Coloquei a primeira. Você, É porque o meu tá na tela, não sei se a sua tava. vai lá. A evolução continua, inova continuamente, mas a cada geração ela conserva os elementos que são recombinados para gerar as inovações. Basicamente que a inovação Então, é parte da evolução, né? Tem que ter. sim, e ao mesmo tempo conservar os elementos, o que a gente já aprendeu com o passado é muito importante, né? Exato. A gente tem que fazer ajustes finos aqui e ali, melhorar, recombinar e tal, mas, bom, nós somos apenas recombinações dos nossos antepassados, e é isso, né? E isso gera as inovações, isso gera melhorias, e isso gera idiosincrasias, né? Isso define que eu sou eu e ele é Leleu, com as características dele. Aí, se desejamos entender as interações entre o grande número de agentes, nós devemos primeiro ser capazes de descrever as capacidades de cada indivíduo, que é bem legal isso aqui também. É isso aí. Bom, tudo a ver com ambos os temas, né? Assim, complexidade principalmente. A gente tem um grande número de elementos interagindo entre si para entender o que esse conjunto de elementos tá fazendo, como que ele se comporta. A gente precisa pelo menos definir ali bem o que significa cada uma dessas características de cada indivíduo, né? Para depois a gente fazer enxergar o macro. A gente precisa enxergar o micro primeiro. É bem E aí, legal, o de baixo. Ravi, fala um pouco de tipo assim, se você tem um problema muito complexo, e aí lembrando que complexo significa vários agentes, a primeira coisa que tem que fazer é entender cada agente que tem nesse problema, não tentar modelar ele pegando como se fosse uma massa homogênea. Mas se você conseguir tratar aqui que é cada pontinho ali, vai ficar muito mais fácil de entender o que a massa compõe. Essa frase também é bem legal, porque parte meio que do conceito de enxergar o micro para justificar o macro, né? Pegar os pequenos padrões que existem ali para dar uma explicação global. Bem legal. E para quem já estudou teoria de complexidade, gente, isso comunica muito bem porque sistemas complexos têm uma coisa que chama de comportamento emergente, né? Que é muito comum. A gente tem sei lá, um sistema, digamos, um cérebro humano, um sistema super complexo, um monte de neurônios, né? Aquela unidade menor ali, que interagindo entre si, eles geram comportamentos de sinapse e padrões de sinapse e tal. E tem um projeto, eu acho que esse, depois eu vou pesquisar de novo, mas eu acho que esse é do Blue Brain, que eles tentaram modelar computacionalmente o cérebro de um rato, né? E aí modelaram assim, pegaram os neurônios, foram conectando do jeito que estava conectado no cérebro de um rato de laboratório. E aí botaram para rodar sinapses lá, com estímulos, tudo em computador, gente. E aí percebeu-se padrões que ninguém nunca tinha visto, porque nossos modelos eram
abre aspas, pequenos, com milhões de neurônios, né? Quando a gente pega o cérebro de um rato, tem bilhões de neurônios, né? O nosso, acho que tem 85 bilhões de neurônios nos seres humanos. Quando você coloca um número muito grande mesmo, aí tem comportamentos que a gente não esperava. A gente nem tinha como saber que existiam. E aí, nesse exemplo que eu estou dando, aconteceu que eles perceberam um viés. Quando você gerava um estímulo e uma sinapse ocorria, essas sinapses iam propagando, tendendo para a esquerda, sempre. Isso é um tipo de comportamento emergente, né? É um tipo de comportamento que só vem da complexidade. E a gente entendia por que acontecia isso? Não. A gente modelou, pegou os indivíduos do sistema, modelou todos juntos e viu isso acontecendo. Mas para você entender isso, tem que dar passo para trás, né? Para a gente perceber, tudo bem, a gente pode partir do macro. Mas para entender, a gente tem que voltar para o micro. E é isso. E a última, pode falar aí, Daniel. Com a teoria, nós conseguimos separar as características fundamentais, fascinantes Não, fundamentais das fascinantes, né? das fascinantes e... Eu não vou conseguir ler essa não, Ravi, desculpa aí. Pode Tá bom. essa palavra. Com a teoria, nós conseguimos separar as características fundamentais das fascinantes idiosincrasias e características incidentais. A teoria fornece marcos e guias e, com isso, nós começamos a aprender o que observar, assim como onde e quando agir, né? Então, a gente separa aquilo que define, por exemplo, uma comparação bem simplificada, o que define, o que faz do Ravi ser um ser humano, do Leleu ser um ser humano também, mas a gente separa isso do que define eu ser o Ravi e o Leleu ser o Leleu, né? Então, comparação boba aí de espécie e espécime, né? O que define o espécime em detrimento da espécie. E aí ela define, né, guias aí para a gente saber onde agir. A gente entender, por exemplo, no genoma humano, a gente tem feito isso há um tempo já, né, mapeamento do genoma humano e tal, tem o projeto Genoma, para entender em que pedacinho ali do nosso código que está cada tipo de fenótipo, cada tipo de comportamento, cada tipo de predisposição a ter uma doença. E quando a gente entende isso daí, a gente vai saber identificar mais fácil, identificar de forma antecipada para já fazer tratamentos antecipados, antes a gente não conseguia fazer, né? Porque era muito difícil saber se a pessoa ia ter predisposição ou não. Saber no estudo genético mesmo, manipulações genéticas, onde que a gente tem que cutucar ali para gerar um resultado diferente. Então, a ideia é justamente essa. E aí, gente, eu acho que a gente pode parar por aqui. Vamos dar só um wrap-up no que a gente fez, né, para mostrar onde é que a gente parou. E aí a gente continua com os demais temas nos próximos. Igual o Ravi tinha falado no começo, isso aqui a gente tem que entrar a fundo para explicar, porque basicamente o que a gente está tentando falar é que existe uma forma de modelar soluções com base numa estrutura que mímica o funcionamento do genoma humano e que existe uma forma de, mais do que só mimicar essa solução por um genoma, de começar a combiná-los e achar a melhor resposta com a combinação do que a gente já teve de resposta. E para isso a gente precisa de umas operações matemáticas novas que também mimicam as operações químicas que acontecem no genoma humano. E aí a gente explicou como é que funciona essa combinação de ideias. Então, tem uma solução que se baseia em escolher os 5 primeiros itens da mochila e todos como zero. O Ravi tem todos os últimos números como 1 e os primeiros como zero. E a gente vai combinar essas duas soluções e fazer alterações nelas simples, que são as mutações, para chegar numa solução melhor do que a gente tinha inicialmente. É meio que um processo combinatório, porque a gente está mudando esses genes e combinando diferentes soluções, e a gente está fazendo diferentes ideias ao longo do processo. Então, ele é progressivo, ele vai acontecendo, e a cada nova geração de prole, eu tenho novas ideias de solução, e que no final eu ainda defino uma função que vai avaliar quão boa a minha solução é para me falar se eu achei uma solução melhor do que eu tinha originalmente. Então eu comecei com uma solução que tinha nota 8, e ao longo das minhas proles ali, ao longo do meu processo de teste e combinação de diferentes soluções, eu cheguei numa melhor ainda do que a minha melhor inicial. Então vocês podem ver que é uma tentativa científica, assim, não é um tentativa e erro simples, mas é uma combinação baseado em mimicando o funcionamento humano. Dúvidas, anseios e inquietações? Não, rapidinho, Leo, antes da gente chegar nisso e chegar no
onde a gente parou, até achei que a gente chega um pouquinho mais longe em computação natural. Só fazer alguns comentários, tá? Que são importantes, ao meu ver. A gente mencionou lá no começo otimização bem tradicional, né? Linear, não linear e tal. E como eu disse antes, elas precisam de assumir algumas coisas, né? De a gente conhecer bem o problema e tal. E quando a gente conhece bem o problema e a gente está dentro do universo e aquelas soluções elas são factíveis, ótimo, elas são muito boas. É difícil você bater elas. Acontece, tem vários problemas e para quem já estudou complexidade de problemas, análise de complexidade, quando a gente entra no universo ali de problemas difíceis, de NP difícil, né, que não são polinomiais e tal, mais no mundo combinatório, acaba que outras alternativas metaheurísticas passam a ser mais vantajosas, né? A gente não precisa de tantas restrições, tantas definições iniciais para conseguir aplicar os métodos. E a gente vai fazer uma busca ali e cada vez tentar achar uma solução melhor e sem garantias, né? Igual nos outros a gente tem uma garantia maior, mas a gente vendo aplicações que já foram feitas, literatura, a gente vê que a gente encontra soluções muito boas, né? E o que eu mais me interessa também não é nem a aplicabilidade disso aí, nesse ponto, né, na computação evolucionária, é mais desse paralelo, que eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Todos os temas que a gente falaria hoje tem isso, né? Esse é um dos que mais tem, ao meu ver, tá? Um outro também que eu gosto muito e aí, já começando a falar sobre onde a gente parou, né? É, teoria de decisão. Teoria de decisão comunica muito com outro tema que a gente falaria, que é a teoria dos jogos. A teoria é muito similar, né? Mas para usos diferentes. Mas ela é muito útil também. A teoria de decisão a gente usa para auxiliar na tomada de decisão. E isso, assim, a gente toma decisão o tempo inteiro, né? Umas coisas que o ser humano faz melhor é reconhecer padrão e, em cima disso, tomar decisões. A gente faz isso literalmente o tempo inteiro, né? E muitas vezes tem um caráter muito subjetivo, né? Tem muita gente que toma decisão muito por intuição também. Às vezes é dado demais para a gente analisar rápido, tomar uma decisão rápida. Então, a ideia é a gente fazer métodos computacionais para auxiliar a gente a tomar decisões menos subjetivas, mais diretas, né? A gente colocar números nas coisas e quantificar aquilo que antes era só qualitativo, né? E outro tema comunica muito, é a computação natural, vai ficar para próximo também, mas que é uma outra parte dessa área de inteligência artificial na computação e tal, que são de replicar comportamentos de enxame, de colônia de formiga, comportamentos coletivos, né, que a gente chama de inteligência coletiva em português. Em inglês tem dois termos que são usados também, que é Swarm Intelligence, né, literalmente inteligência de enxame, e Hive Minds, né, tipo mentes de colmeia, né, sempre fazendo essa alusão aí a processos naturais. E aí é simular realmente o comportamento de enxame. Nós vamos mostrar aí alguns GIFs, uns vídeos de a gente simulando o enxame de mosca, cardume de peixe, como é que eles se comportam, a estímulos e tudo mais. Só que o mais legal é usar essas simulações também para resolver problema, também para otimizar, também para achar soluções melhores para problemas reais. Então é muito doido, muito legal. Exatamente. E aí vamos abrir para a parte de dúvidas, anseios e inquietações. Se não tiver, eu consigo mostrar um exemplo aqui que usa esse tipo de lógica para resolver problemas, um problema até real, assim. Mas vamos primeiro para as dúvidas, anseios e inquietações. Ninguém? Então deixa eu mostrar o videozinho aqui. Eu tenho uma inquietação, por assim dizer. É que eu não vi algo, foi mal. Não, é que eu demorei também a me decidir aqui. É porque, na verdade, eu tô pensando o seguinte, é uma área que eu ainda tô com dificuldade, né, para entender, é muita coisa nova, é muita estatística, e estatística nunca foi meu forte. Mas eu tô pensando aqui como consultor de negócio que é algo interessante de entender, e o que eu tô entendendo é que o melhor que eu posso fazer nesse caso é me capacitar a modelar problemas ou identificar problemas nos clientes que eu posso falar assim, isso aqui é uma coisa que
que pode ser trabalhada pela galera de Data Science, né? Como um problema de otimização, por exemplo, né? Então, tendo essa premissa, talvez o que eu gostaria de fazer é ter mais referências de problemas reais, justamente, para eu poder ir me municiando aí do repertório para poder ativar esses gatilhos mais rápido, né? Então, mais o estudo dos problemas no primeiro momento do que como eles são resolvidos, talvez. Como Legal. montar um Excelente problema. sugestão, cara. A gente pode pensar, fazer um compilado, né, Leleu, para o próximo encontro, já que a gente vai ter que retomar esses temas, a gente trazer uns cenários assim que a gente imagina acontecendo no mercado, principalmente no nosso mercado, né, em clientes nossos, e tal, que certamente tem vários. É legal você pensar, alguns, que assim, como é que eu vou falar de uma forma simplificada? Esse tipo de problema que a gente vai resolver com um algoritmo de genoma, por exemplo, é um problema muito mais lógico do que, tipo assim, quanto que eu tenho que gastar para vender X. Seria no exemplo do tipo, eu vou priorizar meu orçamento de marketing em marketing digital, eu coloco um e zero, por exemplo, ou então em marketing de TV, ou então em marketing, como é que chama aquele que é no lugar? Ativação, marketing de ativação. Ah, tá. Ou eu vou focar em marketing de desconto, ou eu vou focar em trade marketing. E aí alguém vai falar, putz, eu acho que você devia focar nesse, nesse, nesse. E alguém vai falar, eu acho que nesse, nesse, nesse. E a gente sabe que não dá para focar em todos, e a gente sabe que existem, tá bom que aí são 5 combinações diferentes, mas eu posso ir falando, não, eu acho que você devia, em vez de ser binário de 1 a 0, eu posso colocar, foca de 0 a 4. Quanto que você diria que esse é o mais importante? Cada pessoa vai ter uma visão diferente, e aí você sai fazendo a combinação e cria uma função objetiva que vai te falar, olha, o melhor resultado disso, desse investimento, é se você tiver uma combinação desse jeito. Então, você começa a casar, não só saber quanto você vai ter de retorno em um investimento de marketing, que seria uma previsão, mas qual que é a melhor forma de se investir em marketing. Porque quando você fizer um sistema de predição de vendas, dado o investimento em marketing, e você for otimizar ele, você vai ver que você não pode simplesmente tacar tudo no que dá mais retorno. Vou tacar tudo em ativação, porque você não vai ter um mix o que eles chamam lá de mix modeling de marketing, você não vai ter um muito bem feito. Então, modelos de mix modeling marketing, que é basicamente escolher quanto você vai colocar em cada coisa, podem levar muito em consideração esse tipo de investimento. E aí vale para pesquisa e desenvolvimento, eu vou focar em desenvolver uma nova feature para um produto, ou eu vou focar em desenvolver um novo produto, eu vou focar em desenvolver, sei lá, um produto substituto para substituir um produto antigo que eu tenho que não está mais rentável. Então, todos esses tipos de decisões a gente consegue trazer para esse framework, e aí o objetivo é tornar menos incerto aquilo que é incerto. Então, eu já tornei menos incerto criando um modelo de predição, agora eu vou tornar menos incerto ainda criando testes, simulações em massa sobre possíveis soluções ótimas, porque não tem só uma, entendeu? E o comecinho do que o Deleu falou aí, o Augusto, é muito um cenário para teoria de decisão, que a gente não destrinchou ainda, tá? Que inclusive é um dos mais interessantes e um dos mais úteis dos que a gente vai falar, eu acho, no sentido de para todo mundo, tá? Porque, por exemplo, computação evolucionária é mais para data science mesmo, né? É óbvio que você agregaria mais se você conseguisse entender os cenários, que tipo de método e já poderia ser utilizado para encaminhar mais rápido e de forma mais eficiente, é óbvio. Mas teoria de decisão é uma coisa que qualquer pessoa pode tirar valor. Qualquer pessoa que souber um pouquinho de teoria de decisão pode aplicar isso na vida, pode aplicar isso para tomar decisões importantes, de escolha de emprego, que são exemplos que a gente vai dar, inclusive. Você tem várias opções de propostas de emprego que você recebeu e você tem que escolher qual que você vai. E aí tem 1 milhão de fatores, né? Salário, benefícios, distância que você tem que ir para trabalhar. E chama dois ou não.